Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo tranquilo e sejam mais uma vez muito bem-vindos, muito bem-vindas ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative todas as notificações para você não perder nada do que acontece por aqui. Você tem acompanhado na mídia, nas redes sociais, na televisão, os lamentáveis conflitos entre a Rússia e a Ucrânia. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Talvez você se pergunte, mas o que um canal de teologia tem a ver com isso? Bom, tem bastante a ver. Aliás, as guerras são um elemento extremamente horroroso, lamentável, que deve ser condenado sempre, porque ela é uma afronta à criação de Deus, tanto aos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, quanto também aos animais, à natureza, ao bom senso, ao equilíbrio, ao sistema criado por Deus da natureza e das relações harmônicas que pelo menos deveriam ter entre os seres humanos. Toda manifestação de guerra deve ser condenada, repudiada, porque são afrontas à criação de Deus e, consequentemente, ao próprio Deus Criador. Como diria Dom Helder Câmara, só há uma guerra que se justifica. É a guerra contra a fome e contra a injustiça. Fora isso, nenhuma guerra se justifica, ainda mais a essa altura do campeonato, né? Ainda mais em pleno século XXI, a gente ainda ter que lidar com a realidade de países que invadem outros países. Essa é uma crítica que deve ser feita à Rússia no momento em que ela invade a Ucrânia, como também é uma crítica que deve ser feita aos Estados Unidos, aos países ocidentais, às potências ocidentais, que têm historicamente, numa frequência muito maior do que a Rússia, invadido países autônomos, países soberanos, países independentes e países ainda mais pobres do que a Ucrânia. Então, nós devemos condenar qualquer tipo de manifestação bélica, mas condenar de qualquer lado que seja, qualquer lado que seja. Essa guerra na Ucrânia, ela não tem apenas um culpado, ela não tem apenas uma nação, no caso a Rússia, que é culpada por essa guerra acontecer. E sim, a Rússia tem, o governo russo, melhor dizendo, tem a sua parte de culpa, mas não tem a culpa sozinho dos conflitos que têm acontecido na Ucrânia. E é claro, nós devemos nos solidarizar com a população da Ucrânia que tem sido vítima dessas guerras, desses conflitos, com as mães que estão se separando dos seus filhos, as famílias que estão se separando entre si, com os milhões já de refugiados que essa guerra tem causado, como também nós devemos igualmente nos solidarizar com os africanos que estão na Ucrânia e estão tendo mais dificuldade do que os outros para sair da Ucrânia. Como nós devemos igualmente nos solidarizar e ficarmos indignados com as invasões na Síria, na Somália, no Iêmen, com os embargos econômicos a nações pobres que nunca invadiram outra nação soberana e que têm sofrido com a pobreza por conta, principalmente, desses embargos. Nós devemos nos solidarizar com os refugiados ucranianos, como também com os refugiados sírios, com os refugiados do Oriente Médio, com os refugiados do Afeganistão, da África e de várias outras nações, como do Haiti, da Venezuela, por exemplo. Quando nós escolhemos uma guerra, um conflito, um povo, para nos solidarizarmos mais do que os outros, nós estamos cometendo injustiças. E não se esqueça, existem outros países nesse momento sendo bombardeados, sendo invadidos, sendo sufocados, e não estão assim sendo pela Rússia. Não se esqueçam disso. Claro que nós estamos do lado daqueles que sofrem, das vítimas que toda a guerra faz, porque infelizmente as guerras
são acordos ou desacordos entre pessoas privilegiadas, engravatadas, que não serão afetados pelos conflitos e que coloca na mira e que destrói famílias de quem não tem nada a ver com isso, jovens que vão morrer e que vão matar por causa de interesses das elites dos seus países, e isso sim é lamentável, porque toda guerra tem as suas vítimas e nós devemos nos solidarizar com essas que são de fato vítimas. E claro, nós também não podemos discriminar a população russa por causa das atitudes do seu governo, como nós não podemos discriminar a população de nenhum país por causa das atitudes irresponsáveis dos seus respectivos governos. E sobre a teologia, talvez aqui no mundo ocidental, talvez aqui na nossa tradição cristã ocidental, nós não conhecemos, mas esses países do leste europeu, como a Ucrânia e a Rússia, têm uma ampla tradição de produção teológica. Uma produção muito importante, uma produção muito interessante, que, aliás, atravessa os séculos. Se você voltar lá na origem, na antiguidade, você vai ver nomes muito importantes da teologia, da patrística, que eram da parte oriental do cristianismo, como Atanásio, Orígenes, como Basílio de Cesareia, como Gregório de Nissa, como Gregório de Nazianzo, como também os vários concílios orientais que aconteceram na antiguidade e que até hoje são fonte importante da produção teológica, cristológica, pneumatológica da teologia de um modo em geral. O Concílio de Nicéia, o Concílio de Constantinopla, o Concílio de Éfeso, de Calcedônia, foram todos concílios que se deram no Oriente. E no Concílio de Nicéia, por exemplo, o Ocidente pouco participou das decisões tão fundamentais para a teologia que se desenvolveram lá em Nicéia no ano de 325. O mundo oriental, do qual a Ucrânia, a Rússia, Constantinopla, né, que atualmente é em Istambul, na Turquia, o mundo oriental que inclui os países do leste europeu, que na época não tinham essas designações, evidentemente, mas eles possuem uma grande tradição teológica e uma grande contribuição para as reflexões da teologia ao longo desses 2000 anos de história cristã. Isso não pode ser diminuído e nem desprezado aqui por nós ocidentais. Por exemplo, Basílio de Cesareia foi o primeiro grande teólogo a compor uma obra com seriedade, com profundidade sobre a pneumatologia. Outros grandes teólogos, como Atanásio, foi importantíssimo no combate ao arianismo que estava tomando conta da igreja cristã naquela época, na época da antiguidade. O grande cisma de 1054 foi o cisma que separou a parte ocidental e a parte oriental do cristianismo e criou duas grandes tradições, a tradição católica romana ocidental e a tradição ortodoxa oriental. A primeira com sede em Roma, a segunda com sede em Constantinopla, atualmente em Istambul. Então, essas tradições não podem ser desprezadas. E, aliás, se você quiser saber mais sobre o cisma de 1054, é só escrever aqui nos comentários cisma de 1054, que eu gravo um vídeo especificamente falando sobre esse assunto, tá bom? Mas, além disso, na Idade Contemporânea também, essa tradição foi muito importante e continua sendo. Na Ucrânia, por exemplo, quando ela ainda fazia parte do Império Russo, e mesmo depois fazendo parte da antiga União Soviética, a escola de Kiev, que é a atual capital da Ucrânia, foi muito importante para a reflexão teológica, filosófica, sobretudo nos séculos XVIII, no século XIX, e de lá surgiram importantes pensadores que contribuíram em muito para essa teologia oriental. Por exemplo, eu cito o teólogo Feofan Prokoprovich, que era um teólogo ucraniano
e que trabalhou ali no século XVII, no século XVIII, com questões relacionadas à teologia e à filosofia, e ele deu uma baita contribuição nessas áreas. Como também na Rússia. E o meu elogio à Rússia e à Ucrânia nada tem a ver com os governos atuais desses países, mas elogio a tradição intelectual dessas nações, a tradição cristã e teológica dessas nações, que deve ser muito respeitada por nós, como os grandes pensadores russos, como Dostoiévski, e pensadores extremamente importantes para a intelectualidade universal e também na área teológica. Nós temos ao longo da história contemporânea do século XIX, século XX, grandes teólogos de origem russa, de origem ucraniana, e eu gostaria de citar o exemplo do Sergei Bulgakov, que foi um teólogo nascido na Rússia muito importante, que desenvolveu o conceito de sofiologia. Ele, assim como o logos filosófico era identificado com Jesus, com a segunda pessoa da Trindade, ele identifica o conceito da sofia com o Espírito Santo, com a terceira pessoa da Trindade, e faz um trabalho genial do ponto de vista teológico e principalmente filosófico, trabalhando o conceito da sofia como a identificação do Espírito Santo. O Sergei Bulgakov é um teólogo importantíssimo da tradição russa, como também, por exemplo, mais contemporaneamente, o teólogo Paul Edokhimov, que é um teólogo também nascido na Rússia, um teólogo que escreveu obras importantíssimas e até algumas dessas obras estão traduzidas para o português e publicadas aqui no Brasil, como, por exemplo, uma grande dica que eu vou lhe dar, que é a obra do Paul Edokhimov, O Silêncio Amoroso de Deus. Uma obra magnífica, pequena, acessível, uma obra com uma linguagem muito importante, muito lúcida, e que é publicada aqui no Brasil pela editora Santuário. O Silêncio Amoroso de Deus, do teólogo russo Paul Edokhimov. E é claro, essa tradição ela é muito importante e, lamentavelmente, aqui no Ocidente, muitas vezes se analisa a cultura de países orientais sob a ótica do mundo ocidental. E aí se faz muitas caricaturas que nem sempre correspondem à realidade. Muito se fala que nos países socialistas o cristianismo foi perseguido, sufocado, e essa história não é bem assim. O que muitos desses países fizeram foi não permitir que culturas ocidentalizadas penetrassem na sua cultura, no seu país, porque isso era visto de um modo muito perigoso para a sua identidade nacional. É claro que esses regimes devem ser criticados pela falta de liberdade, pela falta de democracia, pelo menos como nós conhecemos aqui no Ocidente, por questões que devem, pela falta de alternância no poder. Isso são críticas que, sem dúvida nenhuma, devem ser feitas, mas nós não podemos nos equivocar e fazer uma crítica baseada apenas em conceitos ocidentais, porque os países do Oriente não pensam dessa maneira, não têm a mesma cultura que o mundo ocidental tem, e não se pode negar que os Estados Unidos muitas vezes usaram o cristianismo, a sua maneira, a sua forma de ver o mundo, para levar a sua cultura e a sua cultura bélica para outros países onde ele supostamente iria evangelizar. Isso não pode ser esquecido de maneira nenhuma. O grande teólogo Karl Barth, como outros, se posicionaram de uma maneira muito efetiva durante a Segunda Guerra Mundial e também depois da Segunda Guerra Mundial, no período da Guerra Fria. Karl Barth não ficou do lado da União Soviética, não ficou do lado dos países socialistas, percebia erros e equívocos que esses países cometiam, mas ele também não ficou do lado dos Estados Unidos, do mundo capitalista, porque ele também via os equívocos e as afrontas ao cristianismo que esses países cometiam também. E é muito importante, muito interessante, na obra de Karl Barth tem uma carta que ele troca com Josif Hromadka, que era um pastor da antiga Tchecoslováquia,
falando sobre essas questões envolvendo o mundo ocidental, o mundo oriental, e Barth fez críticas a ambos os lados, como também percebeu algumas coisas que eram interessantes em ambos os lados. É claro que aqueles blocos tinham algo a ser condenado de um lado e de outro, mas o Barth, por exemplo, viu pontos positivos nos dois lados e ele entendeu que era uma briga que não deveria ser comprada incondicionalmente, como na época do nazismo, que deveria ser comprada a briga contra o totalitarismo nazista e contra as atrocidades que o Hitler e o nazismo fez na época. Mas no momento da Guerra Fria, o Karl Barth entende que aquela era uma briga de poder. Não era uma briga maniqueísta do bem contra o mal. Era uma guerra de poder, em que tanto um lado quanto o outro apenas queriam o poder e apenas queriam enfraquecer o outro lado. E isso também é muito o que tem acontecido na Ucrânia. Cuidado para não transformar essa briga na luta do bem contra o mal, porque cada um dos lados tem os seus interesses, tem os seus objetivos, e nós devemos ficar sim do lado das vítimas, que são as verdadeiras pessoas que sofrem nesse período. Mas não se esqueça, não só das vítimas ucranianas, como das vítimas somalis, como das vítimas iemenitas, como das vítimas sírias e como das milhões e milhões de vítimas e refugiados que estão espalhados por esse mundo todo criado por Deus. Que Deus nos abençoe, que a gente possa entender que não só o mundo ocidental faz teologia de qualidade, mas o mundo oriental também tem uma contribuição enorme a nos dar nesse processo. Um abraço a todos e todas, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo e a gente se vê em breve em mais vídeos por aqui.